Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Leandro Inácio Leite, sou acadêmico do curso de agronomia e hoje trago para vocês este vídeo referente a leis de Ohm, importância, interpretação e aplicação nas ciências agrárias. Os estudos que deram origem àquilo que nós hoje chamamos de leis de Ohm foram feitos pelo físico alemão Georg Simon Ohm. Ele publicou em seu livro, em 1827, esses estudos tratando a respeito da resistência elétrica em 1827. Porém, não foram bem recebidos nessa data e apenas a partir da data de 1840 é que seus estudos começaram a ser mais aceitos na comunidade científica. Mas então, o que são as leis de Ohm? Podemos definir então que a primeira lei de Ohm apresenta uma inter-relação entre a diferença de potencial, corrente elétrica e resistência, conforme a fórmula que a gente apresenta aqui nesse slide. Ou seja, U é igual a R vezes I. U sendo diferença de potencial medida em volts, R sendo resistência elétrica medida em ohm, e I sendo a intensidade da corrente elétrica medida em ampere. Portanto, a primeira lei de Ohm pode ser enunciada como sendo a resistência de um condutor, na qual há uma relação entre o tipo de material, o comprimento da seção transversal e a temperatura. A primeira lei de Ohm ela é enunciada observando-se que uma constante R é igual à razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica que passa por eles. E assim, as relações apresentadas nesse slide indicam os cálculos possíveis através de variações da fórmula anteriormente apresentada. A resistência, portanto, vai dificultar a passagem da corrente elétrica. E a utilidade prática da primeira lei de Ohm pode ser observada conforme o exercício que vai ser demonstrado a seguir. A seguir, então, apresentamos alguns exemplos de uso das fórmulas indicadas na primeira lei de Ohm. Neste primeiro exemplo, temos de descobrir qual é a corrente do circuito apresentado. E para isso, utilizamos a seguinte fórmula. A corrente é igual à tensão dividida pela resistência, como apresentado aqui no slide. Em seguida, também podemos utilizar a lei de Ohms para descobrir a tensão de saída de um gerador, como apresentado no exemplo, e cujo resultado é obtido através da seguinte fórmula. A tensão é igual à intensidade de corrente vezes o resistor. Por fim, para encontrarmos a resistência de um determinado sistema, nós utilizamos a fórmula da lei de Ohms conforme a seguir indicado. A resistência é igual à tensão dividido pela corrente. A primeira lei de Ohm permite também a construção de gráficos, onde são possíveis observar o tipo de resistor envolvido no sistema. Sendo R uma constante, nós podemos obter resistores ômicos ou não ômicos, conforme as ilustrações gráficas apresentadas no slide. Dessa forma, um resistor ômico é indicado por uma reta tangente, obtida pela proporção constante entre a tensão envolvida e a corrente do sistema. Ainda há uma segunda lei de Ohm, que é também derivada daquilo que foi indicado a respeito da primeira. Ou seja, a resistência envolve uma relação não apenas entre a tensão e a corrente elétrica, mas ela também é influenciada pelo tipo de material, pelo comprimento do condutor, pela área da seção transversal do condutor e pela temperatura envolvida no sistema. E isso pode ser representado por essa fórmula indicada também nesse slide, onde a resistência elétrica é uma razão entre a resistência do próprio condutor multiplicado pelo comprimento desse condutor e o produto dessa multiplicação dividida pela área da seção transversal desse condutor. Podemos então observar como influência para os cálculos relacionados à resistência pela segunda lei de Ohm, a resistividade de vários materiais utilizados para a confecção de cabos elétricos. E pela tabela apresentada nesse slide, é possível ainda observar que o cobre é um dos materiais com menor resistividade. Uma vez que a temperatura também influencia a resistência elétrica, a resistência dos condutores é estabelecida a uma temperatura com um coeficiente térmico a 20 graus Celsius.
Assim, para a fixação do conteúdo apresentado, em relação à segunda lei de Ohm, vamos apresentar alguns exercícios. Neste primeiro slide é questionado qual é a resistência elétrica apresentada por um condutor de cobre de 40 metros de comprimento e que possui 2,5 milímetros quadrados de seção transversal. Obtendo os dados fornecidos pelo enunciado, conseguimos então montar a equação da seguinte maneira. Temos L igual a 40 metros, a área da seção transversal de 2,5 milímetros quadrados e a resistividade do cobre ela é obtida através de uma tabela. Aqui no caso 0,0175. Colocando os dados diretamente na fórmula, obtemos então o seguinte resultado. A resistência elétrica desejada seria de 0,28 ohms. O próximo exercício pede qual é a resistência de um fio de alumínio de 4 milímetros quadrados de seção e que tenha 30 metros de comprimento. Mais uma vez, colocando os dados obtidos pelo enunciado e verificando na tabela qual é a resistividade do alumínio, nós podemos então, utilizando a fórmula, chegar no seguinte resultado, de que a resistência desse fio seria de 0,225 ohm. Por fim, um terceiro exercício no qual se questiona qual é o comprimento que um fio de constantã de 1,6 milímetros quadrados de diâmetro deveria ter para que sua resistência seja de 12 ohm. Mais uma vez, obtendo os dados fornecidos pelo enunciado, teremos que verificar na tabela qual que é a resistividade desse fio de constantã, obtendo então a resistividade de 0,50. Colocando então os dados na fórmula adequada, nós obtemos que o comprimento do fio indicado no enunciado seria de 38,4 metros. Algumas considerações finais, então, a respeito desse estudo sobre as leis de Ohm. Enquanto a primeira lei de Ohm revelou a grandeza física da resistência elétrica, indicando que quanto maior a resistência, menor a intensidade, ou quanto menor a resistência, maior a intensidade, conforme a fórmula que a gente já estudou, a segunda lei de Ohm nos diz quais fatores influenciam essa resistência elétrica, sendo essa diretamente proporcional ao comprimento do condutor, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência e menor a intensidade de corrente, e inversamente proporcional à área de seção, ou seja, a espessura do condutor. Quanto maior a área da seção, menor a resistência e maior a intensidade de corrente elétrica, conforme a fórmula que está apresentada no slide. Sendo isso o que tínhamos para apresentar sobre as leis de Ohm, agradecemos a atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.